Esta é a semana em que tudo muda. Se tem alguém perto de você, diga isso. Esta é a semana em que tudo muda. Diga, por que eu estou dizendo isso para você? Não estamos mais falando de esforço. Preste atenção nisso. É 7ª semana. Não estamos mais falando de jejum e de luta. Como assim, Geraldinho? Agora nós estamos diante... Não que a gente não vá fazer, obviamente, né? Mas eu estou dizendo para vocês que a gente já falou tudo isso, não é? Falamos de esforço, falamos de jejum, falamos de luta, falamos de deserto. Mas agora nós estamos diante da entrega de um homem que nos amou até o fim. Sim. E quando João olha para ele, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, João, capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, João viu Jesus, aproximou-se e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que ele está dizendo? Esse é aquele que veio te salvar, mesmo com a cruz nas costas. Esse é aquele que veio carregar os teus erros, as tuas falhas, os teus pecados. É esse que por suas chagas nós somos curados. Ah, meus irmãos, isso daqui é muito forte, porque o que significa isso na vida real? Esse cordeiro, porque João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que significa isso? Vocês sabem que o cordeiro, ele era o sacrifício, inclusive o povo de Deus fez o quê? Porque o cordeiro significa inocência, mansidão. O cordeiro não reage. Você sabe que o lobo ataca, o cordeiro não reage. O cordeiro, ele é exatamente essa mansidão. E o cordeiro, o povo de Deus, quando estava no Egito escravo, eles marcaram, não é? Eles marcaram as suas casas com o cordeiro, para que o mal não atingisse, para que eles fossem libertos daquele flagelo que queria atingir o Egito, para que marcassem os escolhidos, não é? Então, meu irmão, minha irmã, isso aqui é muito forte, porque esse é o Cordeiro que veio te salvar, Jesus. E que Cordeiro! E o que significa isso na vida real? Significa que Jesus se colocou no seu lugar. Você já pensou isso? Jesus se colocou no seu lugar. Jesus se colocou no seu lugar. Jesus se colocou no seu lugar. É importante lembrar disso, porque senão a gente pode viver a Semana Santa de qualquer jeito, sem prestar atenção. Jesus se colocou no seu lugar. Jesus se colocou no seu lugar. E a gente não pode viver de qualquer jeito. A gente não pode viver a Semana Santa indiferente. Jesus se coloca no meu lugar. Como assim, Geraldo? Em que lugar? No lugar do traído. Alguém aqui já foi traído? Já foi passado para trás? Alguém aqui já viveu essa experiência? Pois eu quero dizer para você, Jesus se coloca no seu lugar, daquele que foi traído. Alguém aqui tem vivido ansiedade, ou já viveu uma crise de ansiedade, tem vivido um tempo ansioso, Jesus vai se colocar no seu lugar, no lugar do ansioso. Alguém aqui errou, pisou na bola, tem carregado um peso de culpa. Eu quero dizer para você, Jesus se colocou no seu lugar. Desse peso, desta culpa. Alguém aqui está exausto, cansado, tanta coisa, é exaustão. Depois desses dias todos, eu converso a vocês, cansado, já tem uma crise de rinite querendo vir. E eu digo para vocês, Jesus se colocou no meu lugar. E quando eu sei disso, a minha exaustão, sabe, o cansaço se renova. Ou melhor, as forças se renovam. E o cansaço, ele vai gradativamente saindo. Alguém já se sentiu aqui injustiçado? Do que não vê saída? Você está vendo saída? Não veja solução. Não veja saída. Jesus se colocou no seu lugar. E o interessante é isso. E ele não fugiu. Ele ficou. Ele se entregou. Jesus poderia fugir. Mas ele ficou. Ele se entregou. E isso daqui é muito forte. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus não foi obrigado a morrer. Importante estar claro isso. Jesus não foi obrigado a morrer. Ele escolheu te amar até o fim.
Ele escolheu te amar até a cruz, até a morte de cruz. Ele escolheu te amar até derramar todo o seu sangue. O Cordeiro não escapou da cruz. Ele abraçou a tua cruz. Porque ele não merecia a cruz. Esta cruz não era para ele. Mas eu não vejo erro algum desse homem. Mas qual é o crime que ele cometeu para pagar com a morte de cruz? Ele abraçou a cruz. Ele não permite, inclusive, quando Pedro reage, ele se entrega. E isso aqui é muito forte, porque ele viu os teus pecados, os meus pecados, e mesmo assim subiu ao Calvário. E a gente olha e diz assim, será que eu mereço? Não. A verdade é que nós não merecemos. Até por melhores que sejamos, não merecemos. A cruz foi o altar e o sacrifício. Uma daquelas músicas que eu gosto de dizer assim, foi por você. É verdade. Que isso fique claro, porque senão a gente vive a cruz apenas como uma lembrança, ou como um símbolo, ou como, ou como uma memória. Não. É uma doação, uma oferta de amor que se renova a cada dia. Foi por você. Escreva, foi por mim. Coloque nos comentários. Foi por mim. A cruz foi altar e o sacrifício foi por você. O Senhor se entrega por amor a ti, por amor a mim. O Cordeiro não escapou da cruz. Ele abraçou a tua. Ele viu os teus pecados e mesmo assim subiu ao Calvário. Eu dizia para você. Mas o que muda quando eu reconheço esse Cordeiro? Por que você está falando do Cordeiro, Geraldinho? Porque eu preciso reconhecer. A semana muda tudo quando eu reconheço o sentido dessa semana. Por que eu falo isso? Muita gente não tem nem noção do que está vivendo essa semana. E eu estou falando não é de uma e duas. Inclusive gente que frequenta a igreja. Tem muita gente que ainda não entendeu o sentido dessa Semana Santa. Muita gente que diz assim, por exemplo, para quem está aqui numa rotina, você imagina, escrever todas essas palavras, a mente cansa, o corpo cansa, toda essa quaresma, todos esses dias aqui, joelho no chão, o corpo da gente fica cansado. Como é que eu sinto? Porque eu tenho uma doença autoimune, aqui a minha imunidade baixa, ataca logo uma crise de rinocinusite, o nome, né? E o que acontece? Porque a imunidade baixa. E o que é isso? Preste atenção nisso aqui que eu quero dizer para você. Aí você pode dizer assim, pronto, Geraldinho, você se dedicou tanto, agora, quando chegar no tríduo pascal, o que você vai fazer? Diga, o que você acha? As pessoas dizem, agora, por que você não tira aí o feriadão para descansar? Que feriadão, meu irmão? Não é feriadão, não. É Semana Santa. E essa Semana Santa precisa ser vivida com intensidade, ainda com mais fervor do que vivemos a quaresma. Mas é visível, eu vejo isso até nos números de pessoas que estão envolvidas, não só aqui, em todas as realidades, percebeu? Todos os números, vai chegando na Semana Santa, eles baixam. Mas que coisa sem lógica. Agora é que eu tenho que intensificar, porque agora eu preciso reconhecer o sentido da vivência maior da nossa fé. Não é feriado. Mas eu estou cansado, descanse em outro momento. Vá descansar na Páscoa. Entendeu? Agora é tempo de quê? De orar intensamente. De mergulhar nos mistérios que nós estamos vivendo. Como assim, Geraldinho? Quando eu reconheço, esse Cordeiro, muda a forma como você lida com tudo. Inclusive com a culpa. O que você fez? O que você fez? Todo mundo aqui talvez carregue alguma culpa. O que você fez? Saiba de uma coisa, ele já pagou. O que você errou? Ele já pagou. Você não precisa mais viver se punindo. E eu vivo o quê, Geraldinho? Você precisa se entregar. Então a Semana Santa é um tempo de entrega. Não vou viver me culpando, nem vou fazer isso. Eu vou viver me entregando. Diga assim, me abandono em ti, Senhor. A gente não canta sempre? Me abandono em ti, coração do meu amor. A Semana Santa é um tempo de se abandonar. E se vai vir descanso e restauro, vai ser junto à cruz de Jesus. Se com ele morremos, com ele ressuscitaremos. Primeira coisa que muda a forma como você lida com a sua culpa. Ao invés de viver me punindo, eu só preciso me entregar, me abandonar no Senhor. Muda também, a segunda coisa que muda a sua visão sobre o amor verdadeiro. Meus irmãos, prestem atenção nisso que eu vou dizer. A vivência real, o reconhecimento do Cordeiro de Deus, do amor de Deus, que se entrega e se manifesta claramente na cruz do Senhor, significa para nós que muda a visão sobre o amor. Amor não é só carinho.
Escreva isso. Lembre-se disso. Porque muita gente, com carência de amor e de afeto, com as feridas, confunde amor com carinho. Carinho é bom, mas amor não é só isso. O amor se mede na cruz. Se Jesus deu a vida por você, quanto vale a sua vida para você? Meu irmão, minha irmã, isso daqui é forte, porque perceba como a gente tem uma medida ruim sobre o amor, não é? Às vezes tem alguém que está se entregando por mim, que está morrendo por mim, que nos momentos mais difíceis está comigo, mas porque a pessoa não falou carinhosa comigo, mas está vendo? Não me ama, eu estou muito magoada, eu estou muito magoado. Porque você ainda confunde amor com carinho. E quem ama muitas vezes não vai lhe falar de forma carinhosa. Agora, os que não amam são assim. E a palavra de Deus diz muito claramente, até sobre escolher os amigos. Não é? Quando ele diz assim, escolhe teus amigos, um entre 1000. E ele diz para escolher em que momento? Na hora da dor, na hora da cruz. Está lá na palavra. Ele não pede para escolher na hora da alegria, não. Na hora do aplauso, do carinho. Todo mundo que faz carinho com a gente é bom. O sentimento. Todo mundo que é agradável com a gente, que nos trata bem, é bom. Não quer dizer que essas pessoas são seus amigos. Nem muito quer dizer que elas te amam. Elas podem ser educadas. Podem ter um temperamento mais calmo. Podem ter, sabe... É só isso. Nem significa amor. Nem significa cuidado. Nada disso. E aí eu preciso ter uma libertação sobre o amor. Por quê? Porque a minha visão sobre amor verdadeiro, ela está marcada pela cruz. Né? Está marcada pela cruz. E não pelo afago. E não pelo carinho. Amor, guarde, se mede na cruz. E Jesus deu a vida por você. O que é que muda, Geraldinho? Eu disse, muda a forma como você lida com a sua culpa, muda a sua visão sobre amor verdadeiro e muda a resposta que você dá a Deus. Agora, não dá mais para viver no raso. Não dá para simplesmente assistir a Semana Santa como quem vê um filme. Não, vou ficar em casa, Geraldinho, mas eu já preparei, vou assistir todos os filmes que falam da Paixão de Cristo. Tá bom assim? Né? Vou assistir Moisés, vou assistir a Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Vou assistir, tá tudo certo. Não, não dá para assistir a Semana Santa como quem vê um filme, amado. Não estou dizendo que isso seja ruim, certo? Você pode fazer isso também. Mas é mais que isso, o Cordeiro te convida. Entra na cena. Não seja só um ouvinte ou plateia. Entra na cena. Entrega também. Entendeu agora? Entrega também. Como assim? Tem gente que vive como se Deus não tivesse feito nada. Reclama, culpa os outros, foge da cruz, se esconde. Mas o Cordeiro já passou por tudo isso, sem pecado, para te salvar. Ele foi ferido por causa do teu abandono. E hoje ele te diz, eu estou aqui, ainda te quero. Ainda acredite em você. Mas, Senhor, já vivi essa Semana Santa tanto errado, de tantas formas. Mas eu estou aqui mais uma vez. Ainda te quero. Ainda acredito em você. E o que eu preciso entregar? Primeira coisa, sua culpa. Leve até Ele. Diga, Jesus, eu creio no poder do teu sangue. Está aqui, meus erros, minha culpa. Meu pecado. Por que a gente precisa, e se pode perceber que nas igrejas está tendo um grande movimento, eu vejo muitos combatentes dizendo que é um mutirão de confissões, não é? Nas igrejas, agora na Semana Santa de maneira especial. Por quê? Porque é para a primeira coisa que eu preciso entregar na Semana Santa é a minha culpa, o meu pecado. Vá à igreja, se confesse e diga, Jesus, eu creio no poder do teu sangue, liberta-me deste mal. Segunda coisa que eu preciso entregar, seu orgulho. O meu orgulho. Sim, eu deixo de lutar contra e passo a lutar contigo. Meu orgulho eu estou o tempo inteiro. Mas isso é besteira. Quantas pessoas eram assim? Mas está dizendo isso daí, mas isso é besteira. Orgulhoso.
orgulhoso, não tem humildade nem na Semana Santa. Mas isso é besteira, tem que ir para a igreja, tem que ir para não sei o quê. Tem sim. É importante lembrar disso. Tem sim. Ah, meus irmãos, deixe o orgulho. O que mais que eu preciso entregar hoje? A sua resistência à mudança. O Cordeiro já fez o que você não podia fazer. Já fez. Agora é sua hora de dizer: eis-me aqui também. O Cordeiro de Deus se entregou por ti. Eis-me aqui também. É a tua resposta. É a resposta que Deus quer de nós. Diga: eis-me aqui. Ah, meus irmãos, isso, o que é esse eis-me aqui? Abraço a mudança. Eu abraço uma vida nova. Que esta semana seja o marco de uma mudança total em todas as áreas da minha vida. Total. Sabe? Jesus não morreu para você continuar vivendo do mesmo jeito. Jesus não morreu para você continuar vivendo do mesmo jeito. Não. Ele morreu para te dar uma vida nova. Mas ele espera a tua resposta. Essa vida nova não vai acontecer à força. Vai à medida que você vai dando passo. Vai dando passo, Deus vai dando jeito. As coisas vão acontecendo em uma vida nova. E uma vida plena e feliz. Que brota da cruz e parte da ressurreição. Ah, meu irmão, minha irmã. O Senhor morreu para te dar uma vida nova. E espera a tua resposta. Qual é a sua resposta? Eis-me aqui, Senhor. Vou viver esta Semana Santa. Vou me entregar nesta Semana Santa. Eu vou experimentar e receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Nesta semana, tudo vai mudar. Escreva: nesta semana, tudo vai mudar.